Continuando aqui com a obra História Social da Arte e da Literatura do Hauser. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou dar continuidade ao segundo capítulo desta obra gigantesca, né? Que eu vou fazer, sei lá, mais de 20 vídeos sobre ela para ir tratando aos poucos aqui de tudo que nos interessa. No último vídeo sobre essa obra, comentei que parte do segundo capítulo, mas como ele está se referindo a vários povos, Pérsia, Egito e tal, e eu trouxe coisas bem interessantes, eu achei por bem dividir, né? Porque agora a gente ainda tem Mesopotâmia, ainda tem Creta, e aquele vídeo ia ficar gigantesco. E aí eu já vou criticar uma coisa aqui. Eu falei para vocês no primeiro vídeo sobre este livro, em muitas situações ele passa ligeiramente algumas culturas, algumas épocas históricas, né? O que causa uma certa frustração. Foi o que eu senti quando eu li aqui sobre Mesopotâmia. 2 páginas sobre Mesopotâmia. A gente sabe, né, que tem uma cultura ali vastíssima, escrita cuneiforme, 3.000 anos antes de Cristo, daqui, né, a primeira escrita de que se tem notícia, escrita cuneiforme, tem literatura, tudo mais, e ele não menciona. Inclusive aqui, nos egípcios, quando ele fala dos egípcios, a gente sabe, tinha literatura, tinha poema, o livro dos mortos, inclusive, né, pra gente, que é algo riquíssimo da cultura egípcia, né, nos ajuda a entender melhor o valor que os egípcios ou davam, né, hoje em dia já não sei como é que está, davam a essa questão da transcendência, né, da espiritualidade. Então, isso é muito caro à cultura egípcia. Então, ele não fala de literatura. Ele não falou ainda em literatura aqui, como se não existisse. Como o livro é História Social da Arte e da Literatura, já havia literatura. Aqui na Mesopotâmia, já vou adiantar, ele não fala, mas a epopeia de Gilgamesh é desse período. Eu tenho um vídeo aqui sobre a epopeia de Gilgamesh. Ele não fala. Então, aqui nesse começo do livro, né, quando ele está tratando desses povos aqui, antes de Cristo, ele só trata de arte. É interessante? É muito interessante, mas isso é arte, né? Eu sinto falta da literatura, já que ela já existia. Então, bora lá, ó. Item 5 aqui, Mesopotâmia. Ele fala assim, ó, o problema real da arte mesopotâmica consiste no fato de que, apesar de uma economia baseada predominantemente no comércio e na indústria, na finança e no crédito, possui um caráter mais rigidamente disciplinado, menos variável e dinâmico do que a arte do Egito. Porque no Egito a gente viu, no vídeo passado, que tinha uma riqueza de detalhes, né? Tinha o que Aristóteles chamaria de topos, né? Os lugares comuns. Então, assim, tinha normas, né? Então, o peito de frente, os pés de lateral, o rosto lateral, tinha regras, né? E tinha muito rigor. Embora tivesse todas essas regras e tal, tinha uma variedade muito grande. Tinha uma variedade de deuses, variedade enfim, de oferendas, de coisas representadas. Aqui, pelo que ele está falando, não tem muito. Ele fala assim, ó, o comércio e a finança estavam aí desenvolvidos num grau tão superior ao do Egito que era possível designar o babilônio, em contraste com o egípcio, muito simplesmente como homem de negócios, entre aspas. Vou relembrá-los. Mesopotâmia é aquela região ali em volta do que hoje a gente chama de Oriente Médio, onde é Irã, parte da Turquia, aquela região ali. E ali, nessa época, viviam vários povos. Não tem um povo mesopotâmio. Ali, a Mesopotâmia, vários povos. Então, os babilônios, aqui ele está falando de Babilônio. Babilônio, acádio, sumérios, assírios, né? Vários povos ali em volta do Eufrates e Tigres, daquela região toda ali. E aqui ele fala, ó, não se fazia nenhuma distinção, quer terminológica, quer na prática real, entre arte e ofício manual. A gente já viu isso no outro vídeo, né? Então, tanto é que eu disse, ars em latim é técnica. Ars, que vem de arte, é técnica. Techne em grego. É o saber fazer, manusear bem um instrumento para dar forma a outro. Essa forma é o quê? A forma de um sapato, é uma escultura, né? A forma em uma escultura, então você pega ali o mármore, a argila e dá uma forma, então você pega a matéria-prima e dá uma forma, você pega o couro e dá uma forma a um sapato. Por isso que eles não faziam distinção, porque eles se centravam nessa técnica de você pegar algo da natureza e dar uma forma diferente da forma original, produzir em cima daquilo e transformar em outra coisa. Aqui era assim.
assim também. E aí ele fala de um racionalismo abstrato aqui na arte mesopotâmia. A figura humana apresentava-se não só em estrita frontalidade, todo de frente, ao contrário dos egípcios, que tinha parte de frente e parte de lado, com a cabeça voltada para revelar-lhe o perfil. Mas as partes características do rosto, o nariz e o olho, são consideravelmente ampliadas, enquanto os traços menos interessantes, como a testa e o queixo, são bastante reduzidos. Então percebam que não tem realismo, naturalismo aqui, né? Aquela ideia de tentar representar o objeto de acordo com o natural, o real. Aqui tem um racionalismo, eles exageram nas formas, o que acham interessante. A flagrante violação da lei natural é devida, nesse caso, a motivos puramente racionais. O criador desse gênero pretendia, obviamente, que o contemplador obtivesse de todos os lados uma imagem independente, completa e formalmente perfeita do objeto. E aqui, ó, para terminar a parte da Mesopotâmia, para vocês verem, né? Pouquíssima coisa. O Paleolítico retratou animais de um modo mais naturalista do que ao homem, porque neste mundo tudo gravitava em torno do animal. Eras ulteriores fazem frequentemente o mesmo porque não consideram o animal merecedor de tratamento estilizado. Eles tratavam o animal de maneira natural, né? Tentavam representar com o maior traço de naturalidade que conseguiu, mas o homem não. A gente já viu isso no Egito, a gente está vendo na Mesopotâmia. O homem, eles estilizam, eles abstraem, racionalizam, geometrizam. E aí, como já falei, nada de escrita cuneiforme, nada de epopeia de Gilgamesh. E ele vai para Creta. Creta, a arte cretense apresenta ao sociólogo o mais difícil problema de todo o campo da arte do Oriente Antigo. Não só ocupa uma posição especial que lhe é própria lado a lado com as artes egípcias e mesopotâmica, mas constitui um caso excepcional no desenvolvimento desde o final do Paleolítico até o começo da Idade Clássica da Grécia. Em todo esse vasto período no qual predominou o estilo geométrico abstrato, nesse mundo imutável, estrito tradicionalismo e formas rígidas. Creta brinda-nos com um quadro de vida livre, colorida, exuberante, embora as condições econômicas e sociais não sejam aí diferentes das que vigoram em todo o mundo circundante. Aí ele fala, ó, a religião exerceu uma influência muito menos profunda e abrangente do que em qualquer outra área do Oriente Próximo. A vida urbana não atingiu provavelmente em nenhum outro lugar um tão elevado grau de desenvolvimento quanto em Creta. Então aí ele fala que aqui havia senhores feudais, aí a gente volta àquela história, né? Dá para falar em feudalismo nesse período? Quem é historiador aí deve saber melhor que não, que isso é bem complicado. Aí, exatamente como no Egito e na Mesopotâmia, déspotas e senhores feudais detêm o poder. A cultura encontra-se toda sob a égide de uma ordem social aristocrática. E não obstante, que enorme diferença na concepção de arte como um todo. E aí ele fala, né, da religião, da vida urbana e tal. Ele fala assim, ó, a arte cretense não é, na realidade, mais naturalista do que, por exemplo, a arte egípcia. Se proporciona uma impressão mais natural. É presumivelmente menos pelos métodos estilísticos empregados do que pela escolha audaciosa de temas, pelo abandono de assuntos oficialmente solenes e pela inegável predileção por motivos mais seculares e episódicos, cotidianos e dinâmicos. Aí ele fala, o gosto pela justa posição vai tão longe na arte cretense que por toda parte se encontra, em vez de decorações geometricamente organizadas, a luxuriante proliferação de motivos dispersos. Não só em composições cênicas, mas também em pinturas ornamentais de vaso. E essa liberdade de restrições formais é bem mais significativa, pois os cretenses estavam, de fato, como sabemos, muito familiarizados com as produções da arte egípcia. Portanto, se abandonaram à monumentalidade, solenidade e severidade. Isso é prova evidente de que a grandiosidade egípcia não estava de acordo com seu próprio gosto e propósitos artísticos. Ele fala também que a arte cretense desprezava convenções antinaturalistas e fórmulas abstratas. Então, assim, há uma completa falta de sombra, o colorido restringe-se a cores isoladas e as formas da figura humana são sempre mais estilizadas que a dos animais. Então, ele fala que a arte cretense,
quer representar a natureza tal qual como ela é. Talvez, assim como os outros povos que nós já vimos, talvez esse naturalismo se dê mais na representação de animais, mas quando vai representar o homem, não. Embora não goste de fórmulas abstratas, também não gosta de representar a realidade pensando, né, nos humanoides tal qual são. Gostam de estilizar um pouco. Aí fala assim, ó, é um hábito comum chamar a atenção para a modernidade, entre aspas, da arte cretense como sua principal característica quando comparada com a arte do Egito e da Mesopotâmia nessa época. E aí ele fala que essa característica, né, moderna, ela é muito problemática. Ele fala o gosto dos cretenses não era particularmente exigente e estável, apesar de toda a originalidade e virtuosismo. Creta não só estimulou a arte modernista, mas em certos aspectos até antecipou a moderna arte industrial. A modernidade dos cretenses estava provavelmente ligada às características fabris e de produção em massa de sua arte, com vistas a um enorme mercado exportador. Ou seja, por que parece industrial? Porque eles padronizaram, começaram a produzir em série. Embora não houvesse indústria naquele momento, eles começaram a fazer uma produção artesanal em série. Por isso que dá este ar de modernidade. Então não havia assim objetos com aparência única. Havia objetos com aparência repetida, melhor dizendo. Então aqui eu finalizo este capítulo 2 e no próximo vídeo sobre este livro a gente já vai para Grécia e Roma, que já traz aí realidades acho que mais conhecidas, né, nossas, pelo menos para nós aqui do Ocidente. Muito provavelmente eu vou dividir em duas partes também, Grécia e Roma, porque tem bastante coisa, e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada, beijos.